A inteligência do século, Piero Tavolazzi, editora Alta Books, primeira edição, capítulo 6. Os superpoderes do espírito podem mudar sua atmosfera. Você tem o poder para mudar a atmosfera, e quando você muda sua atmosfera, você muda completamente a sua vida. Piero Tavolazzi. Estamos chegando ao fim do livro. Vamos falar agora da força do espírito e como ela amplifica e potencializa a sua trajetória no mundo. A força física se manifesta normalmente quando você se levanta pela manhã, toma seu café, toma seu banho, se troca e sai para o trabalho. Como sempre acontece todos os dias. Essa é a rotina da maioria das pessoas, com pequenas variações de horários. Todos fazemos isso de maneira natural, quase automática, por estarmos adaptados a esse modo de viver. Para fazer isso, para cumprir todas as obrigações, tudo o que precisamos é de força física e mental, ou seja, de energia. Não importa o que você faça ou que área atue, seja no seu trabalho, na sua empresa, na escola, em casa, no seu projeto. É necessário dizer que o emprego dessa energia, dessa força física e mental, trará cansaço e esgotamento físico e mental depois de um dia inteiro trabalhando. Isso ocorre com a maioria das pessoas que tenha na força física e mental seu alicerce. Se você se sente cansado, a consequência é que você também se sentirá limitado, sem aquele gás para fazer qualquer outra coisa que saia da sua rotina. O problema desse comportamento é que, por ser repetitivo, ele inibe você de fazer qualquer outra coisa diferente daquilo que não foi previsto na sua rotina. O seu tempo é sempre limitado e nele só cabem as coisas que você faz rotineiramente. Pensar em um novo projeto ou encontrar tempo para estar mais perto da família, por exemplo, são coisas que as pessoas, de modo geral, têm muita dificuldade em fazer. O mesmo acontece com a saúde dessas pessoas, que acaba ficando num segundo plano, pois não há tempo para cada exercício, para relaxamento, para estar de verdade com você mesmo. Afinal, se você está ou se sente cansado e esgotado, tudo o que você quer fazer é parar, dar um tempo, evitar qualquer coisa que saia da sua rotina. Você esmorece, perde o pique, agarra, não tem vontade para nada. Enfim, isso é o que acontece quando você usa apenas a força física e mental. A energia espiritual, por outro lado, é a força mais revigorante que o ser humano pode dispor. Com ela, para começar, você se torna mais resiliente. O que quer dizer isso? Significa que aumenta sua capacidade de lidar e superar as dificuldades, suporta melhor as pressões do dia a dia e consegue potência para se concentrar naquilo que realmente importa na sua vida. A energia espiritual faz você acessar forças sobrenaturais, como se você adquirisse poderes invisíveis, o que lhe permite mudar a atmosfera de tudo o que está à sua volta, deixando o seu dia a dia mais leve. E isso só é possível quando você deixa de acessar apenas a sua força física e passa a usufruir da sua energia espiritual, criando novos cenários de atuação. O que estou dizendo é que se você usar sua energia ou força espiritual, poderá ir muito além do que lhe pode oferecer suas forças físicas e mental. Como você pode fazer isso? Como pode dispor da sua energia espiritual? Seu lar é a representação do reino de Deus. Como já disse em outros capítulos, a energia espiritual não é uma fórmula mágica, nem algo que você possa compor e algo que você possa
ir na farmácia, comprar como se estivesse doente. Embora você tenha de manter o seu espírito conectado o tempo todo para usufruir de seus benefícios, essa é uma energia que você constrói e armazena no dia a dia. Quanto mais você acessa essa força, mais você se beneficia dela. Isso começa no dia a dia. Reveja os passos do método Soul. Antes mesmo de você sair de casa, porque o seu lar é a representação do reino de Deus na Terra. E é neste lugar que você deve primeiramente conectar o seu espírito, seguindo os passos descritos no método Soul. Mas o que é o reino de Deus? Talvez você se pergunte. O reino de Deus é amor, é paz, é harmonia, é bondade, é prosperidade, é temperança. É apenas isso, mas isso é tudo. Seu lar precisa refletir esse reino. Se o seu lar não estiver representando isso, certamente você está construindo na sua vida e em cima de força física e mental. E posso garantir a você que ela é limitada e você irá se cansar. Quando começa a cultivar a energia espiritual todos os dias, você vai aos poucos construindo essa atmosfera. Você começa a criar diferentes cenários para atuar e ganha musculatura psicológica e emocional para enfrentar os desafios da vida e do mundo. Mas é importante que isso comece na base, no seu lar, que é o painel de controle da sua vida. Não importa aonde você vá depois que sai de sua casa, o lar continua sendo o painel de controle. É no seu lar que logo pela manhã você se enche dessa atmosfera que irá acompanhá-lo por todo o dia. Seu lar tem que ser um pedacinho do céu. Se isso não estiver acontecendo, você está desconectado espiritualmente e está dando legalidade para o seu lar se transformar num pedacinho do inferno. Traga o Espírito Santo de Deus para o centro do seu lar. E se esse painel estiver desconectado, se ele não estiver abastecido, uma hora ele vai entrar em curto-circuito, vai dar alguma pane, e essa pane vai se refletir ao longo do seu dia com desgastes, cansaço, frustração, melancolia no seu trabalho e até na sua família. Ou seja, quando você utiliza apenas de força física e mental, você passa a ser um ser limitado, porque essa expressa a partir de suas fraquezas. Quando você alimenta o seu espírito, você começa a ganhar doses diárias de superpoderes, de fé inabalável, de coragem, de ousadia, de discernimento, de paz e de amor. É no dia a dia que isso acontece, como se você recebesse doses homeopáticas desses superpoderes num conta-gotas, ao longo do tempo. Com o passar dos dias, aos poucos, você vai construindo uma fortaleza cada vez mais resiliente, com forças sobrenaturais. Você passa a viver no reino espiritual. É claro que você não deve abandonar o lado físico, mas é que antes do físico, você passa a acessar o âmbito espiritual. Isso é, se conectar com o reino espiritual. É importante essa distinção. O físico é limitado, por isso ele se esgota, cansa, acaba. Já o espírito é ilimitado, pois é divino e sobrenatural. O outro ponto a ser observado é que quando uma pessoa baseia sua trajetória apenas na força física, é certo que a maioria dos problemas dela nem sequer existiria. Num índice que pode chegar a 90%, porque esses problemas são ilusórios. Isso mesmo, a pessoa nesse caso cria e convive com fantasmas, cria medos fictícios, ansiedades e inimigos que precisa vencer e derrotar todos os dias.
Só que ela não consegue vencer esses inimigos, pois eles são invisíveis e são imaginários. No entanto, estão presentes na vida dessa pessoa, em suas mentes todos os dias. No fim do dia, a derrota é iminente. A pessoa se sente esgotada, não quer saber mais de nada, está consumida. Se por outro lado essa pessoa cultiva a força do espírito, ela alimenta os problemas imaginários. Não perde tempo com eles. E quando os problemas reagem e aparecem, eles não roubarão sua energia. No papel de força física, o ser humano é tomado pelo caos e pelos problemas. Na força espiritual, ele é o ser humano, quem condena e coordena e domina o que está à sua volta. Quando Deus criou o mundo, ele deixou bem claro ao dizer ao homem: dominai sobre os seus problemas, dominai sobre as circunstâncias, dominai sobre o caos, dominai sobre os animais. E isso inclui, sobretudo, o domínio de você sobre você mesmo, o que só é possível quando você sai da força física e restabelece a força espiritual. É claro que existem técnicas para você alimentar o seu corpo físico, preservando um pouco de energia sem se esgotar tanto. Por exemplo, mais de 80% do seu corpo é cérebro e água. Logo, se você beber mais água, seu raciocínio se tornará mais fluido, mais rápido, você se cansará menos, pensará melhor e, consequentemente, renderá mais. Se você comer menos carboidratos e mais frutas, verduras e líquidos de modo geral, vai se sentir mais leve e mais disposto. Esses artifícios para o seu corpo físico. Mas quais seriam então os artifícios para o seu espírito? O que fazer para alimentá-lo e torná-lo mais forte? Bem, não há outro meio a não ser de se conectar com o reino espiritual, ou seja, plugar seu espírito ao Espírito Santo de Deus por meio da oração e da adoração. Isso traz alimento para o seu espírito e a possibilidade de conquistas intangíveis. O caminho, como foi colocado anteriormente, está nas etapas previstas pelo método Soul. Os superpoderes. Quando seu espírito está em harmonia com o Espírito Santo de Deus, você passa a ter poder de cura, o poder do novo, o poder da transformação. Em minhas palestras e cursos, sempre reconto e conto a história que está nos evangelhos, de quando o Senhor curou uma mulher que morava na cidade de Cafarnaum. Jesus vinha passando por aquela localidade e, como sempre, estava rodeado por uma multidão que queria ouvi-lo ou conhecê-lo. Neste mesmo local havia uma mulher que padecia de uma espécie de hemorragia constante, um fluxo de sangue ininterrupto havia mais de 12 anos. Ela já havia procurado todos os médicos locais, seguindo diferentes dietas e nada tinha funcionado para estancar seu sangue. Ao ouvir falar de Jesus, do seu poder e dos seus milagres, ela então imaginou, como dizem os evangelhos, que se conseguisse tocar as vestes de Jesus sem importuná-lo no meio daquela multidão, ela seria curada. E Jesus sequer ficaria sabendo, em razão da quantidade de pessoas que o acercavam. E foi exatamente isso que ela fez. Ela tentou se aproximar de Jesus até atingir e tocar suas vestes, e tocou-o. No mesmo instante, Jesus, que vinha caminhando e conversando, parou e perguntou aos seus discípulos: Quem me tocou? É claro que os discípulos riram e disseram: Mas, Senhor, como assim? Estamos no meio de uma multidão. Ao que Jesus disse: Sim, eu sei, mas esse toque foi diferente. De mim saiu virtude. Alguém me tocou de um modo diferente. Alguém com fé inabalável, acreditando que eu posso curar essa pessoa.
e ela foi de fato curada, conforme conta Marcos, capítulo 5. Quando Jesus diz que dele saiu virtude, ele está dizendo que dele está saindo poder, está saindo cura, está saindo novo. Quando Jesus digo que as pessoas devem conectar ao Espírito Santo de Deus, quero dizer que elas vão receber virtude, vão receber poder. Ele está dizendo que dele está saindo poder, está saindo cura, está saindo novo. Quando digo que as pessoas devem conectar o seu espírito ao Espírito Santo de Deus, quero dizer que elas vão receber virtude, vão receber poder, justamente o poder que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, epístola do apóstolo Paulo. Versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23. Mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Se buscar, você receberá. Quando você ora na presença de Jesus, quando se conecta e pratica o método Soul, você está buscando esses poderes, e os poderes você receberá. Transformando a atmosfera. Todos nós, e aqui me incluo, temos o poder de criar a atmosfera em que vivemos. Mas o que é essa atmosfera? É uma energia, algo sobrenatural em que você está imerso, que toma seu coração e também tudo aquilo que está à sua volta. Isso acontece de uma maneira que não podemos enxergar, mas você sente a presença dessa atmosfera em sua vida. Todos temos esse dom de criar essa atmosfera, assim como o ar que você respira e não vê. Essa atmosfera também está presente. E apesar de não ver, você é capaz de senti-la em sua vida. Vou dar um exemplo. Certamente você já foi a algum lugar cujo ambiente pareceu-lhe carregado, pesado. Lugar em que você teve a nítida sensação de que a energia ali presente era algo que iria lhe fazer mal. Pode ter sido num bar, numa sala de reunião, na casa de alguém, com muitos problemas de relacionamento e etc. Num ambiente como esse, você encontra discórdia, desentendimento e intriga, e em alguns casos chega até a se sentir mal fisicamente, pois nesses lugares a atmosfera é ruim, pesada. Essa atmosfera é reflexo da liderança daquele lugar, uma liderança cuja cabeça está carregada, há uma tensão permanente no local, uma atmosfera que põe você para baixo o tempo todo e que suga completamente a sua energia. Todos nós já passamos por lugares como esses. O que muitas vezes nos passa desapercebido é que cada um de nós também pode, muitas vezes, estar alimentando ambientes como esse. Se você não cuida da sua casa, se não cuida do seu espírito, essa atmosfera só vai lhe acompanhar, como estará presente em todos os lugares por onde você passar. Outro aspecto é que muitas vezes somos influenciados por esse tipo de atmosfera. Às vezes você está, como dizem, com um bom astral, mas chega num lugar desses, pode ser seu trabalho ou o contato com alguém que não é bem emocionalmente, e percebe que o outro está carregado, cheio de pensamentos ruins e negativos. E isso acaba influenciando o seu próprio comportamento, suas virtudes e contaminando o seu dia, a ponto de muitas vezes você carregar essa atmosfera, que em sua volta e para outros ambientes. Há casos ainda mais complicados, aqueles em que as pessoas crescem criadas em ambientes conturbados, talvez com miséria, talvez com pobreza, sendo maltratadas, atormentadas e até abusadas. Sofreram tanto que passaram a acreditar que o mundo é apenas perversidade.
Essas pessoas desconfiam de tudo, perdem a fé no mundo e no ser humano. Não têm amor, perdem a confiança em Deus e em si mesmas. A amargura e a destruição estão o tempo todo presentes em pessoas que viveram em uma atmosfera ruim. Pessoas que vivem nesse tipo de atmosfera acabam criando prisões mentais que chamamos de medo. É daí que nasce o medo do abandono e o medo de ser desprezado, o medo de ficar sozinho, o medo de não conseguir realizar os seus sonhos e projetos. A insegurança, o medo de não ser bom o suficiente e o medo de perder tudo. E quais são as consequências e sintomas desse tipo de atmosfera? São as mentiras que a pessoa acaba criando e contando para si mesmo, que no fundo são um jeito que mente e inventa de justificar os seus próprios medos. A pessoa, quando convive muito tempo dessa forma, passa a ser envergonhada por esse ambiente. Essa atmosfera envolvente e dominadora é sempre e será sempre mais forte que você. Isso acontece porque esse clima influi e interfere em suas atitudes, comportamentos e resultados, que passam a ser definitivamente uma atmosfera que a pessoa vive. Nesses casos, o meu conselho é o seguinte: mude completamente de ambiente. Casa, trabalho, bairro, cidade. Vá para um ambiente mais leve e crie, a partir dele, sua própria atmosfera de prosperidade, paz, amor, segurança e união. Lembro da minha infância. Eu morava num bairro tão pesado, mas tão pesado, que a atmosfera daquele lugar pairava sobre a minha casa. O clima era de miséria, pobreza, tristeza, escassez e enfermidade. Foi preciso que mudássemos, eu e minha família, e procurássemos um bairro com outra atmosfera. E foi só depois disso que as coisas começaram a melhorar. Foi impressionante perceber essa diferença. Isso acontece porque a atmosfera tem o poder de puxar você para baixo o tempo todo ou para cima, ou levá-lo para o céu como um foguete ou para o inferno. Mais uma vez repito, isso acontece porque as pessoas foram criadas numa atmosfera ruim, negativa, ou está numa atmosfera assim e se engredou neste estilo negativo de medo e de miséria. Lembre-se dos fantasmas que falei acima, dos problemas ilusórios e da insuficiência da força física, pois é esse quadro de pessoas que abandonam o espírito. O ponto essencial a ser compreendido aqui é que você pode mudar a sua atmosfera. E se você muda a sua atmosfera, você muda a sua vida, muda a sua visão e muda o que está à sua volta. O primeiro passo para isso é mudar a sua mente no sentido de criar uma nova atmosfera dentro de você e dentro de um ambiente libertador. Mas como você pode reconhecer a natureza dessa atmosfera? Se ela é boa ou ruim? Da nossa vida. Quando você, por exemplo, pensa ou imagina que nunca terá sucesso, você pode apostar com certeza que não é isso que Deus pensa de você. Jesus já enxerga você governando, conquistando aqui na terra, pois ele sempre quer o nosso bem. Se você acredita que Deus não se importa com você, digo então a mesma coisa. Esse não é o pensamento que Deus tem sobre você. Você acredita que está sendo perseguido ou que todas as pessoas têm inveja de você e por isso deve evitá-las? Novamente repito, este não é o pensamento de Deus. Pelo contrário, Deus quer você em harmonia, Deus quer o seu bem e quer que você espalhe bondade, harmonia, paz, amor entre os seus.
Ora, se você pensa diferente disso, você está indo contra os pensamentos de Deus. Se os pensamentos que você tem trouxeram alguma indicação ou seta destrutiva, tenha certeza de que esses não são os pensamentos de Deus. Não é o que Deus quer para a sua vida. Quando esse é o pensamento que predomina no seu dia a dia, então você vive dentro de uma atmosfera negativa que irá acompanhá-lo onde quer que você vá, sempre prejudicando e derrubando você. Quais são a sua visão e mentalidade? Você precisa ter a visão e a mentalidade de Jesus. Ele mudava completamente a atmosfera dos lugares por onde ele passava, porque sua visão e sua mentalidade só enxergavam oportunidades de cura, de milagre, de multiplicação, de vida, de novo tempo, de refrigério. Ele criava a atmosfera dele e as pessoas entravam nessa atmosfera. Você também pode criar uma atmosfera de poder sobrenatural, pois você é a imagem e semelhança de Cristo e tem a natureza dele. Olhe o que ele diz. Em João, capítulo 14, versículo 12, 13 e 14. No versículo 12, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Versículo 13, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Em que atmosfera sua mente está inserida? Para saber isso, você precisa identificar quais pensamentos predominam sua vida. Podemos falar aqui nas coisas que você acredita, de modo geral. Uma vez identificados esses pensamentos, crenças, há oportunidades de mudá-los, sintonizá-los com os pensamentos de Deus. Por exemplo, em vez de acreditar que todos estão contra você, elimine esses fantasmas da sua mente. Quando você acredita nisso, você deixa de se relacionar com pessoas e se isola porque tem medo do que elas poderão fazer com você. Só que isso não é verdade. Isso são fantasmas criados por sua mente. Assim como essa é uma fase de mentiras, faz parte dessa atmosfera enganosa, perniciosa que lhe prejudica. Veja alguma delas. Se eu tivesse mais tempo, faria muito mais coisas. É melhor me calar, porque assim ninguém vai dizer que sou estúpido. Se eu não fizer, ninguém vai conseguir fazer. Dificuldades em delegar. Ninguém reconhece quão bom sou no que faço. Por isso, não vou mais investir nisso. Se eu não tomar cuidado, vão puxar meu tapete. Se eu tivesse alguma coisa específica, minha vida seria muito melhor. Estou velho demais para tentar. Não posso mudar porque sempre fui assim. Porque eu não dou certo em nada. Nasci para ficar sozinho, sozinha. Tudo o que coloco a mão dá errado. Ninguém me ama, estou sozinho no mundo. Não sou bom o suficiente, incapacidade. Mas, se eu fracassar, o que vão pensar de mim? Medo de errar. Será que é isso que está fazendo sentido? Isso faz sentido para você? Você se identificou com alguma dessas declarações? Não se martirize. Todos, de alguma forma, em algum momento de nossas vidas, alimentamos mentiras como essa. O importante agora é reconhecer que isso se passa apenas em sua mente. E é fundamental você mudar. Mudar os seus pensamentos, mudar a sua atmosfera, mudar a sua vida. Quando você abre o seu coração, assume e reconhece sua maneira clara e objetiva, as mentiras que estão dentro dele e as trocas pelas verdades relacionadas por Deus. Sua atmosfera começa a se transformar. Preencha o quadro a seguir de forma comparativa, sendo o mais verdadeiro possível consigo mesmo. Quais mentiras você pensa sobre você? E quais verdades Deus revelou a você?
Você é amor, você é paz, você é bondade, você é a imagem e semelhança de Cristo, você nasceu para dominar, você é luz nesse mundo, você é poder. Declare em voz alta essas verdades que Deus revelou a seu respeito. Tudo que for contrário às verdades reveladas por Cristo é da sua mente, que está criando e mentindo para você. É daí que nascem as crenças e o medo, que paralisam e que faz com que você não assuma a atmosfera de poder que Deus quer colocar na sua vida. A liberdade aparece quando você remove as mentiras da sua mente. Aí as verdades aparecem e coloca no lugar as verdades de Deus. Com as suas verdades, com as verdades de Deus, você se liberta de pensamentos nocivos que estão acabando com você. Sobretudo porque 90% dos seus pensamentos e medos, como eu disse, não vão acontecer porque eles sequer existem. É simples assim. Quando você confronta suas mentiras e fantasmas com as verdades de Deus, você começa a mudar a sua atmosfera. Desse conflito nasce o convite para o Espírito Santo de Deus, para que ele esteja com você. Para ativá-lo em sua vida, você deve fazer algumas perguntas e é muito importante que você responda. Espírito Santo, qual é a atmosfera negativa que estou emitindo através de mim? Que mentiras criadas pela minha mente estão presentes em minha vida e têm se manifestado em minhas atividades de forma prejudicial a mim mesmo? O que preciso fazer para melhorar e me curar dessas mentiras? Quais são as verdades que você quer colocar na minha vida a partir de hoje? Quais são as verdades que você pensa ao meu respeito a partir de hoje? Mudando a atmosfera, o Espírito Santo encorajador. Peça também para que o Espírito lhe mostre como e quem incutiu essa atmosfera em sua vida. Identifique essas pessoas e momentos e perdoe a todas elas de coração. E depois deixe-as partir da sua vida. O caminho é este: identifique a atmosfera e as mentiras que a sustentam e chame o Espírito Santo de Deus para ser o seu parceiro e aliado na elaboração da nova e libertadora atmosfera que você criará para a sua vida. É nesse Espírito que você deve depositar toda a sua confiança e esperança. Lembre-se do que Jesus disse antes de partir. Eu digo estas coisas enquanto estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que lhes disse. João capítulo 14, versículo 25 e 26. O Espírito Santo está entre nós. Você pode chamá-lo e consultá-lo, que ele irá ouvi-lo e vai atender-lhe. Depois de identificar a velha atmosfera, descobrir por que você a adotou para a sua vida, fazer as perguntas que deixei acima, ouvir as verdades do Espírito Santo e colocar em seu coração, é hora, então, de agradecer, dizendo assim: Espírito Santo, obrigado. Obrigado por curar meu coração. Obrigado por curar a minha alma. Obrigado por curar o meu espírito. Obrigado por modificar a minha atmosfera. Que essa atmosfera seja modificada todos os dias, no sentido de fortalecer a sua presença em minha vida, porque eu escolho ser. Declare o que você escolhe ser. Conecte-se ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu entro na sua presença em nome de Jesus. Esteja comigo nesta casa, esteja no controle. Eu declaro a sua atmosfera. Esteja aqui. Peça e expresse aqui a atmosfera que você quer em seu lar, com paz, amor e prosperidade. Vou dar um exemplo que faço na minha casa todos os dias. Eu oro entrando na atmosfera, na presença do Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus, eu declaro a sua atmosfera de prosperidade, paz, poder, amor, união, bondade, longevidade, temperança, paciência, sabedoria, unção, todas estas estabelecidas no meu lar. Faça deste lar o seu lar. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, a morar e a conviver comigo nesta casa. Eu escolho esta atmosfera para abraçar esta casa. Também te dou a liberdade para colocar qualquer outra atmosfera aqui dentro deste lar. E qualquer pessoa que entrar por esta porta sentirá a tua presença. Não aceito nenhuma interferência espiritual negativa entrando neste lar. Em nome de Jesus. Amém. Se for casado ou casada, ou estiver com seus filhos, reúna-os e diga que a partir de hoje, a partir daquele momento em diante, vocês vão escolher a atmosfera que colocarão em seu lar. A pergunta a ser feita a todos é esta: o que queremos sentir quando entramos em casa? Ou o que as pessoas devem sentir quando forem nos visitar? Religião e ambiente. Esta parte é muito delicada, mas vou expor a minha visão e o que faço. Tudo isso pensando em nutrir a minha atmosfera. Lembre-se de que sua vida é governada pela atmosfera que você cria e pela atmosfera que você frequenta. Como você deve ter percebido, não trago nesse livro nenhum contexto religioso. O que tenho feito aqui é ensinar a você, de forma prática, a lidar e a alimentar o seu espírito todos os dias e não só ir num lugar religioso que você frequenta aos domingos. Muita gente me pergunta: Piero, você frequenta algum lugar religioso? O que você pensa sobre a igreja? Então vou deixar aqui o que acredito e o que faço. Acredito que a igreja se transforma em um comércio, mas não digo que todas as igrejas são assim. Há igrejas sérias, assim como na vida existem empresários sérios e outros não. E outros não podemos confiar. Na vida existem pessoas honestas e outras pessoas que tentam nos iludir. Mas quando falamos das coisas espirituais, tudo é muito mais forte. Acredito ser muito importante que toda pessoa tenha uma cobertura espiritual, um lugar em que possa ir sozinha ou em família e se encher da atmosfera que está nesse lugar. É impossível você ir a uma igreja onde o louvor ou a palavra tocam o seu coração e você não sair de lá mais pleno, mais forte, cheio da graça de Jesus. Isso é inquestionável. Mas como escolher o melhor lugar? Eu escolho o lugar com base na liderança que vejo, com base no líder daquele lugar. E me permito avaliar esse local fazendo a mim mesmo algumas perguntas. O líder é bem casado? O ministério é próspero? A terra é fértil? Ele trata bem a sua esposa e filhos e filhas? Qual o grau de sabedoria desse líder? Há projetos sociais envolvidos por trás? Qual a visão de futuro dessa liderança? Aprendi que você vai perceber neste lugar aquilo que estiver ao alcance daquela liderança. Por isso é importante saber as respostas dessas perguntas. E isso é algo muito sério. O problema do homem é que ele está mais preocupado em julgar outro homem, que muitas vezes é um pastor, um padre ou um bispo, em vez de ir a este lugar somente para agradecer e adorar a Deus. Pare de olhar as falhas do homem, porque você também falha todos os dias. O único ser perfeito é Deus. Acredito também que um homem precisa de um mentor espiritual para se encher, conversar e ter uma proteção de oração sobre sua vida. Todo homem precisa de uma cobertura espiritual de oração, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades do reino celestial. E ponto final. Então, eu, Piero,
Uma vez por semana, sempre que posso, vou a uma igreja me encher. Sim, eu faço isso, e é algo que não tem nada a ver com religião, e sim com a mentalidade de querer ter o meu espírito transbordando e beber da fonte daquela atmosfera. Imagine um lugar onde todos falam a mesma língua e buscam o mesmo ser que é Jesus. Sabe o que acontece? A atmosfera é criada, o céu se abre e o seu espírito se enche. E é por isso que eu vou a um lugar assim, porque eu quero me encher dessa atmosfera chamada Jesus. Eu, Piero, pratico o método Sou todos os dias em minha casa. E uma vez por semana vou beber de uma nova fonte junto a centenas de pessoas, de forma livre, sem peso da religião, sem olhar para o homem, sem esperar nada de ninguém. Vou somente porque tenho sede dessa atmosfera e sei que é lá que muda o meu ser. Muitas vezes as pessoas saem da igreja por se magoarem com o homem, porque criam expectativas que esperam apenas da cabeça delas. Na verdade, elas deveriam estar ali apenas para olhar e adorar a Jesus. Chegamos ao final da Inteligência do Século. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se inscreva em meu canal, acione os sininhos das notificações e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Deus abençoe. Um forte abraço.